Olá, meus queridos e amados irmãos, irmãs. Com muita satisfação cumprimento a todos através de mais um estudo da Palavra de Deus. Para iniciar, gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado por essas lições que temos aprendido, estudado e nos preparado durante este trimestre, tratando do tema sobre a vida e história do povo de Judá, através do ministério do profeta Jeremias. Muito obrigado por tuas orientações e aplicações que tu tens trazido até nós, até o presente momento. Mas esta vez, abrindo a penúltima lição deste trimestre, gostaríamos de suplicar a tua orientação e a tua direção. Te pedimos, agradecidos com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. De volta ao Egito. Um tema bastante curioso, e já ouvimos isso outras vezes na história da Bíblia. O tema principal, em Jeremias capítulo 42, verso 5, que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, caso não façamos tudo o que o Senhor, o seu Deus, nos ordenar por você. Quem assiste essas palavras até pensa, né? Que a intenção realmente do povo de Judá era essa. De volta ao Egito. A intenção de Judá, a essa altura da história de Judá, aqui representada nessas palavras, evidentemente por uma grande parte da liderança remanescente ali de Judá ainda, sem sequer imaginar que o projeto de descida para o Egito era a maior das besteiras que eles já tinham feito. Nessa altura do campeonato, pode ter certeza, seria a maior besteira, como de fato foi. Todo o remanescente focado debaixo dos acontecimentos do desfecho da história de Judá, em momento algum deveria ser distanciar do local apontado por Deus, que seria Babilônia, para acertar qualquer questão, principalmente de erro, tanto diante das pessoas do mundo, quanto diante de autoridades, e não fugir ou prosseguir na anarquia. Por isso, o segundo tema, anarquia política. Nós sabemos que ao lermos Jeremias capítulo 40, do verso 7 ao 16, nós temos aqui registrado a conspiração e a rebeldia que transformou o que já vinha bem desordenado em Judá numa verdadeira bagunça, de cabeça para baixo. Meus amados, a fofoca, a conversinha, a invenção, é nada mais nada menos do que um fermento para massa podre que não tem razão. Aqui aparece o personagem Ismael, um nobre de sangue real, descendente de família real, alguém que era para estar agindo como nobre e aqui aparece agindo como chefe de gangue, com uma gangue montada, conspirando contra a supremacia mundial de Babilônia, só aumentando a bagunça. Ele com a sua gangue foi lá, matou o governador Gedalias ou Godolias em outras traduções, e não só Godolias, mas também os seus companheiros que estavam com ele lá. Não somente matou o governador Godolias,
como seus assessores e colegas de trabalho, e foi mergulhando num mar de lama, de mentiras, para tentar encobrir seu crime, e alastrando, inventando um tanto de problemas, instigando a nação remanescente, os que ali ainda restavam ali na sua volta, pessoas que tinham, de alguma maneira, direta ou indireta, relação interna com a Jerusalém destruída, incentivando-os a descer para o Egito, a fortalecer a aliança com o Egito, numa esperança maluca e desesperada de que, quem sabe, o Egito pudesse ter algum tipo de reação favorável, de protegê-los e vingá-los, e de resgatá-los, os que ali estavam ainda em Babilônia, tinham sido levados durante as 3 deportações que houveram. E quem sabe até recuperar os vasos do templo, os utensílios do templo que estava lá em Babilônia. Loucura em cima de loucura. Virou uma verdadeira anarquia política. Virou uma anarquia política seguida já de forma precursora de uma anarquia religiosa. Uma anarquia emocional e espiritual que inundou a vida desses conspiradores e levando outras pessoas a se prejudicarem mais ainda, teimando com Deus, descendo com a ideia de descer para o Egito. Terceiro tema, buscando a orientação divina. Se analisarmos Jeremias capítulo 42, olha como é interessante o paralelo feito com esse mesmo contexto em 1 Pedro capítulo 2, verso de 1 ao 10. Leia com calma esse texto de 1 Pedro 2, de 1 ao 10, e compare com Jeremias 42 depois. Pedro está tratando do assunto da pedra de esquina rejeitada. Mas eu vou ler apenas o verso 1 e o verso 2 de 1 Pedro 2. Deixando, pois, toda a malícia, todo o engano e fingimentos e invejas e toda a maledicência, desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. Uma pergunta-chave: o que de fato desejamos? É a palavra viva ou histórias com histórias mortas? Judá, aqueles remanescentes ali, e todos que morreram no fio da espada, e os que ainda iriam padecer lá no Egito, esses preferiram as histórias mortas, histórias inventadas. E você? Cristo, a pedra de esquina rejeitada, a verdade absoluta e suprema, veio para que era seus, e os seus não o quiseram, o rejeitaram. A sua palavra está aqui até hoje. De fato, você vai à igreja é para ouvir a palavra de Deus? Ou você está indo à igreja para ouvir um sermão que agrade os teus ouvidos, que estimule a sua má conduta, as suas más escolhas? Ou que faça uma massagem no seu ego, por se achar tão bam em tanta coisa? A orientação divina é a única coisa que nos deve motivar a abrir a palavra de Deus, ao estudar a palavra de Deus, ao estudar a lição da palavra de Deus, ao praticar a lição da palavra de Deus, ao ir à igreja, ao adorar, ao servir ao Senhor em espírito e em verdade, a pregar, a cantar, a tocar, a fazer tudo em nome dele.
a orientação dele é o fundamento e sustento de nossa fé. Infelizmente, a maioria das pessoas não estão buscando orientação divina. Porque, na maioria das vezes, nos tira da zona de conforto. E tudo que nos tira da zona de conforto é muito desagradável. Mas quando aceitamos a orientação divina, isso de fato e de fé nos leva à verdadeira zona de conforto, a salvação. Não tem zona de conforto melhor. Quarto tema. Voltando para o Egito. Meus amados, em 40 anos de ministério do profeta Jeremias, prevaleceram o seguinte. Primeiro, as mensagens de juízo contra Judá. As implicações contra o servo de Deus. Todo mundo implicava com ele. Aonde tinha gente que sabia do ministério dele e do relato de suas predições, independente de dar certo ou não dar, deles aceitarem que dê certo ou que não dê. Mas nós sabemos que tudo que ele falou, à risca se cumpriu. Tudo. Mas independente na cabeça de alguém, se era para bem ou para mal, eles o tempo todo implicava com o profeta. Terceiro, prevaleceu também a encebação com o Egito. Aqueles líderes, aqueles rebeldes, o tempo todo encebavam essa ideia de ficar se aproximando do Egito. Uma aproximação que seria fatal. Lá no Êxodo, quantas e quantas vezes eles queriam retornar ao Egito? Há quantos anos antes, né? Sabe, irmãos, a história de muita gente se desenrolou em salvação lá naquele velho Egito. A maior parte do ministério de Cristo, do ministério extra-bíblico, seus 30 anos, muito dele se viveu ali naquele Egito. O ministério dele que nós conhecemos, do batismo de João para cá, que 3 anos e meio só, se desenvolveu ali, no meio do seu povo. Sempre teve o Senhor um carinho especial por pessoas de todo canto da terra. E não foi diferente pelo Egito. O Egito é uma das regiões que estava inserida como geografia dentro do Jardim do Éden. Todo esse quadro do Oriente Médio, especialmente, Deus tem um carinho muito especial por eles. Sabemos que aquele quadro que temos ali do Oriente Médio, onde um dia existiu um jardim que foi levado ao céu, e debaixo ficou conhecido fértil crescente, onde se desenvolveu o berço das primeiras civilizações da Terra. Ali se tornou um inferno do planeta até hoje, aonde foi um dia a morada dos nossos primeiros pais, aonde o Senhor os visitava constantemente. Hoje, infelizmente, é isso que conhecemos. E um quarto ponto, observando aqui, de coisas que prevaleceram durante o ministério de Jeremias, foi, infelizmente, esse desejo insolente dos remanescentes de querer descer para o Egito numa política de aliança fatal. O que o tempo todo o profeta Jeremias, enviado por Deus, conclamou, exclamou e afirmou que seria fatal, que seria a maior das besteiras. E por último, a razão que tanto fomentava eles a descer para o Egito era a ilusão
de que ali não faltaria alimento. Igual lá no Êxodo, as panelas do Egito, lembra? Que ali não faltaria segurança, não faltaria abrigo, não faltaria proteção, que ali não faltaria liberdade. Tudo errado. A história de voltar para o Egito, e lamentavelmente desastrosa. Quinto tema, levados para o exílio. Vimos que Jerusalém foi destruída. Algumas cidades ficaram de pé, várias cidades do reino de Judá. Apenas a cidade de Jerusalém foi destruída. Mas pessoas que eram de Judá e que haviam conseguido escapar do cerco e da destruição, ficaram praticamente meio sem casa, meio sem rumo, ou literalmente sem casa e sem rumo. Entre viver de favor no meio dos irmãos e dos amigos e de algum familiar que sobrou, eles preferiam muito mais a fomentação política desastrosa de uma prosperidade no reino egípcio do que tentar se arrumar por ali mesmo, e muito pior, ao invés de tentar se agrupar aos demais que já tinham sido levados para o cativeiro, para lá que era o lugar apontado por Deus para ter alguma prosperidade ou tipo de crescimento, que era o leite, aí comentado futuramente por Pedro, que as crianças espirituais deveriam tomar para crescer espiritualmente. Não, eles não quiseram isso. Eles preferiram descer para o Egito. E não só descer para o Egito, como no meio da sua rebeldia maluca, depois de ter feito tanta besteira, um grupo de líderes, como já comentamos anteriormente, tendo assassinado o governador que Nabucodonosor tinha constituído para continuar administrando o reino de Judá, das cidades que ainda estavam de pé, eles lançaram mão do profeta Jeremias e desceram na marra para o Egito. Jeremias não tinha sido liberto, não precisava de ter ido para exílio algum, nem para Babilônia, nem para lugar nenhum. Mas seus próprios conterrâneos o arrastaram na marra para lá. E chegaram lá, provocassem a Jeremias, para que Jeremias pudesse dar explicações de 40 anos, quem sabe, de predições, e agora que tudo aconteceu, o que mais, quem sabe, que ele teria para dizer para o Egito também? A palavra de Deus confirma a descida do profeta para o Egito. Lá na cidade de Téfnis, a razão para o endosso histórico de um possível apedrejamento do profeta Jeremias, fundamentado, quem sabe, sobre o quê? Primeiro, que ele continuou prevendo contra os remanescentes de Judá lá no Egito. Pensa, os que já tinham descido, fugido para lá, e os que tinham escapado agora agregado ali, ele continua, depois de 40 anos, continua falando a mesma coisa. Ó, não pensa se você está livre, não. Que o rei Nabucodonosor vai invadir aqui e vai passar o fio da espada em vocês. E é muito melhor vocês se entregar, mesmo aqui do Egito. Segundo, a profecia das pedras. Lá no Egito, lá em Táfnis. Deus fala para ele: olha, Jeremias, vai lá na frente da casa do faraó, lá de frente. Arruma um pouquinho lá de barro, de cimento, né? E pega umas pedras maiorzinhas, umas pedras grandes, e coloca elas lá no barro. Passa o barrinho lá na porta e coloca elas lá, bem na frente da cadeirada da casa dele, e você vai dizer o seguinte: em cima dessas pedras colocadas aqui nesse barro, Nabucodonosor, o rei de Babilônia, vai estender o seu tapete vermelho e colocar o seu trono aí dentro da casa de Faraó também. E vai destruir, vai arrasar com o Egito também.
Pensa, meus amados irmãos, já não chega lá em Judá, porque esse homem sofreu 40 anos, e agora ele levando a mesma notícia para o Egito e seus habitantes. Egito esse que já tinha uma história terrível, de centenas de anos antes, aonde aconteceu inclusive 10 pragas que arrasou e acabou com a soberania mundial do Egito. Agora, se ele estava pensando que já estava virando gente, estava pertinho de desabar com tudo de novo. Como não acreditar que, de fato, o profeta Jeremias, conforme alguns estudiosos, não tenha morrido apedrejado ali no Egito, nesse mesmo ano? Sabe, irmãos? Jeremias, Jó, Jesus, esses personagens foram rejeitados. Esses personagens serviram o ministério da dor. E dos três, Jesus, o Filho do Deus vivo, o único, suficiente e absoluto para pagar o nosso preço, da nossa salvação, da nossa redenção. Jeremias e Jó venceram, descansaram no Senhor, cumpriram as suas missões à risca, e o resultado do trabalho deles, da missão deles, do testemunho deles, ecoam até hoje nas anais da história, incentivando as pessoas a romperem pela fé as missões confiadas no mesmo ministério até hoje. Na maioria das vezes, ministério este não compreendido pela maioria, o ministério da dor. Não sabemos por que às vezes uma pessoa correta, uma pessoa de bem, tem que sofrer tanto. Seja morrendo de câncer, ou perdendo alguém que ama. E ele não consegue entender ou explicar. Mas um dia, como Jó e Jeremias compreenderão, quando ressuscitarem e ver o resultado do seu trabalho, que ecoou por toda uma vida, porque o bom testemunho não morre, ele é imortal. Nós descansamos no Senhor, mas também todos nós, conforme disse Cristo, somos imortais, apenas dormem, jamais morrerão. Quando Cristo fala que jamais morrerão, ele está se referindo à morte eterna, que para Deus é tudo da forma absoluta. Sono da morte neste planeta é apenas um controle habitacional. Já pensou se for só nascendo pessoas? Não tem como. Tem um controle habitacional. Só que esse momento chama graça. Aceitemos a graça e vivamos na graça. Descansemos-nos na graça. E amanhã seremos ressuscitados debaixo da graça e pela graça e de graça. E voltaremos à eternidade. Lugar esse que nunca jamais deveríamos ter saído de lá. Temos toda uma oportunidade de vida à nossa frente para fazermos escolhas corretas. Para esse pequenino espaço na história da humanidade que temos chamado de nossa vida, possamos fazê-la da melhor forma, de uma forma nobre, em harmonia com o reino eterno, e sermos tão vitoriosos quanto foram Jeremias e Jó. Desafio aberto. Sexto tema. Tudo o que Ismael e os seus líderes fizeram, relatado na história do profeta Jeremias, matando o governador, criando aquela mentirada e levando Jeremias da marra para o Egito, o próprio povo pegando e descendo com ele, e toda essa fermentação que não parava, é algo típico de quem está sob o efeito da operação do erro, mencionado lá em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. Deus mostra a verdade, mas a maioria das pessoas não está atrás da verdade, não está atrás da orientação divina, está buscando a mentira, está buscando a ilusão. Eles querem escolher o pregador,
Eles querem escolher o sermão. Eles querem ser vistos pelos homens. Eles querem aparecerem nos primeiros assentos, nas plataformas e para tudo quanto é lado pelo mundo afora. Querem viver de fachada religiosa, de rótulo. A religião para eles não passa de uma fachada, de um rótulo. Jogam tanta regra, tanta coisa na cabeça dos outros e nas costas dos prosélitos, mas nem com o dedinho eles querem carregar o fardo que é colocado sobre as costas dos outros. Aqui nós vimos um desafio aberto. O profeta Jeremias o tempo todo, e o próprio Deus estava sendo desafiado com as atitudes rebeldes de um povo rebelde. Se formos ao Apocalipse, do capítulo 17, do verso 1 ao 2, olha o que diz ali. Veio um dos 7 anjos e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande meretriz, da grande prostituta, que se assenta sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam sobre a face da terra se prostituíram com o vinho da sua abominação. E na mão dela tinha o que? Um cálice cheio de abominação. Pedro avisou muito: sede sóbrios e vigilantes, irmãos. Será que Pedro estava falando para algum ébrio dentro da igreja? Não de bebida alcoólica, mas ébrio espiritual. Muitos estão bêbados dentro da igreja, e essa bebedice com imundície é o que vai levar as pessoas direto à operação do erro. Grandes e pequenos, líderes e membros. Foi o que aconteceu com os remanescentes de Judá, indo ao extremo de ir até o Egito. Muitos historiadores antigos e modernos tentaram encobrir, e tentam encobrir até hoje, que essa profecia não teria se cumprido, de Nabucodonosor ter arrasado com o Egito, de Babilônia ter arrasado com o Egito. Mas muitas fontes sérias, recentes inclusive, descobertas recentes, nos dão conta de que as profecias de Jeremias se cumpriu. À risca. E Nabucodonosor e Babilônia, de fato, atacou o Egito. Infelizmente o profeta Jeremias já teria morrido nessa ocasião. Mas o Egito foi atacado e foi envergonhado mais uma vez. E mais uma vez perdeu a sua autonomia política. Não mundial, porque não era mundial mais, desde as pragas egípcias. Mas sofreu mais uma grande humilhação internacional. O diabo sempre está por trás de toda rebelião, de toda rebeldia, de toda dissensão. É o que tem fermentado os problemas em toda a face da terra, em todo o meio político ou religioso, ou social ou familiar. Ele é especialista em separações. E somente jamais desafiar a Deus e sempre buscar a orientação de Deus é a única maneira, obedecendo a sua palavra e aceitando ela crua e nua como ela é a única maneira, de fato, de sermos vitoriosos. E não nos embriagarmos com o vinho da prostituta babilônica, da baderna religiosa e política do planeta. Porque muitos, dentro da igreja verdadeira, estão embriagados. E se não sair desse estado de embriaguez, cairão. Olha que a mensagem é o último período da igreja cristã, que é para Laodiceia, povo justo, povo do juízo. É que tem 3 classes lá dentro: frio, morno e quente. O frio tem consciência da sua frieza. O quente está com Deus. O morno é o desgraçado segue nu, que precisa urgentemente comprar ouro para
provado no fogo para enriquecer a fé, colírio para o discernimento e vestes brancas, que é Cristo, que é a justiça, Ele que é o Senhor de nossas vidas e não nós mesmos. Porque do contrário, esse estado de mornidão vitimará qualquer um a ser vomitado da boca do Senhor para todo sempre, e não terá mais volta. E a operação do erro, a crença na mentira da própria vida e de tudo que o diabo tem oferecido para o mundo, será a fatalidade daqueles que preferiram acreditar na mentira. Sétimo tema: quais são os termos do Senhor? Olha, uma pergunta feita pela Pena Inspirada, em Mensagem Escolhida, volume 1, página 118. Quanto a nós, tudo depende da maneira pela qual recebemos os termos do Senhor. Qual é a maneira, irmão? Qual é a maneira, irmã, que você tem recebido os termos do Senhor? Tem sido para o crescimento na fé? Ou tem sido para rejeitar a palavra e o próprio Cristo como pedra de esquina em sua vida? Como tropeço? Que Deus abençoe a mim e a você, meu amado irmão, minha amada irmã. Que os termos do Senhor seja para o crescimento nosso, em nossa fé e na motivação de prosseguirmos rumo à vitória, rumo ao céu. Senhor Deus, santifica-nos na Tua palavra, porque a Tua palavra é verdade. Encha-nos do conhecimento da Tua vontade e capacita-nos a andar retamente em Teus caminhos. Abençoe a nós e os nossos lares, e naquele grande dia, nós, todos os escolhidos, possamos ser contados entre aqueles que marcharão para dentro dos portais da Cidade Santa. Te pedimos essas bênçãos agradecidos, com perdão de nossos pecados e faltas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mais que tudo, quando forte, quando fraco, ao meu lado está.